Êxodo 14, a partir do versículo 9 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos do Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje veis, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Esta palavra é do Senhor, e por ela nós damos graças a Deus. Deus é quem peleja por nós. Esse louvor que acabamos de cantar aqui na igreja, quem é esse? Quem é esse Deus que tanto faz por nós? Quem é esse que conseguiu vencer a morte e ressuscitar? Quem é esse? Nós sempre buscamos saber quem é Jesus. Nós queremos detalhes, queremos entender o que Ele projeta para nossas vidas. Muitas vezes reclamamos que não estamos ouvindo o Senhor, mas Jesus, Ele nos diz constantemente que Ele está conosco. Aliás, Ele disse, quando em vida aqui na terra, que Ele voltaria ao Pai, mas que deixaria conosco o Consolador. O Espírito Santo estava dentro de nós. E parece que a equipe de louvor estava falando sobre o que eu iria pregar. Quando ele falou do homem de branco que anda pela igreja, ele estava dizendo que Deus está aqui. E está falando com cada um de vocês. Está abraçando cada um de vocês. Porque o Senhor, Ele é soberano. E Ele diz: não adianta sofrer. Descanse. Porque eu sou o teu Deus. Eu vou te tirar de onde você está e te levar ao monte. Vou coroar a tua cabeça e dizer o quanto você é importante para mim. Deus, Ele escolheu você para um projeto de vida que somente você é capaz de trazer. Que geração é essa que nós vivemos hoje? Que não consegue escutar, não consegue entender o que Deus tem falado. E o pior, que geração é essa que tem abafado o Senhor Jesus em tudo que Ele faz? Vivemos em uma geração marcada justamente por essa cegueira, por esta audição que está danificada, uma geração perdida que não sabe para onde percorrer. Quem é esse Jesus? Quem é esse Deus que nos protege e ao mesmo tempo escuta tanta gente criticando e dizendo: esse Deus não existe? Quem é Deus? Quem é você? O que você tem feito da sua vida? Nós temos aqui na igreja Pastor Cabaz. Quem é o Pastor Cabaz? Quem é este homem
que Deus chamou para o ministério pastoral. Quem é ele? Para saber quem é este homem, só tem um jeito: ter intimidade com ele. Talvez somente a pastora Gel seja capaz de dizer um pouco do que ele é. Porque na intimidade é que nós conhecemos as pessoas que estão ao nosso redor. Para sabermos quem é Jesus, para sabermos quem é Deus, precisamos ter intimidade com Ele. E Ele nos chama para ter essa intimidade. Ele diz: me buscai de todo o coração, e ali você me encontrará. É assim que você consegue escutar a voz de Deus e dizer: Ele realmente tem um projeto para mim. Porque Deus fala constantemente. Ele diz que você é a obra-prima da criação. Não existe ninguém na face do planeta que tenha vivido, que esteja vivendo ou que vai viver, que seja igual a você. Você é único. E Deus tem um projeto único para a sua vida. Deixe Ele guiar os seus passos. Deixe Ele fazer de você um instrumento verdadeiro, pronto para servi-lo. Um serviço pronto. É fácil servir ao Senhor. Quando nos dedicamos ao Senhor, nós sabemos exatamente como fazer. Deus está dizendo a você: venha, vá para o colo do Senhor, se aconchegue naqueles braços. Ele quer que você esteja ali, naquele ninho de amor, para poder dizer o quanto Ele te ama. Aquele povo de Deus estava no deserto e se deparou com o Mar Vermelho à sua frente, e olhando para trás viu o exército de Faraó chegando. Muitos homens de Faraó para poder recapturá-los e levá-los de novo ao cativeiro. E aqueles homens que estavam seguindo Moisés começaram a reclamar: foi para isso que você me tirou lá do cativeiro do Egito? Para que nós morrêssemos aqui no deserto? Tem gente que já fez essa pergunta para Deus. Foi para isso que o Senhor me chamou? Foi para isso que o Senhor me colocou a servi-lo? Porque parece que quando começamos a servir, as coisas começam a complicar. Olha, as coisas complicam porque é Deus limpando o seu ser, Deus limpando a sua alma, tirando aquilo que não presta, aquilo que Ele não interessa. Ele quer fazer e forjar você uma pessoa nova, um novo nascimento verdadeiro. E para nascer tem que ter dor de parto. Mas ao nascer, o sol brilha. Quando seguimos Deus, quando seguimos Jesus, nós podemos sentir a alegria que Ele sente em estar conosco. Jesus é um verdadeiro homem que nos prometeu estar conosco todos os dias. Jesus, Ele diz assim, lá no princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus estava juntinho de Deus na criação do universo. Ele é o Verbo. Ele veio ao mundo para falar. Ele foi ao céu, mas deixou o seu Espírito falando conosco. Deus não quer perder ninguém. Deus quer restaurar a vida de todos nós. Ele veio para nos dar vida
e vida em abundância. Ele veio para que tivéssemos a alegria de servir. Ele nos chamou para sermos luz, para sermos sal, para poder iluminar o caminho das trevas de quem anda ali, para podermos temperar o alimento daqueles que buscam a Jesus. Jesus é vida. Sem essa luz, sem Jesus, ninguém consegue chegar a Deus. Nos dias de hoje vivemos momentos semelhantes ao que João viveu quando escreveu o seu Evangelho. Vemos hoje uma geração sem direção, sem propósito, homens e mulheres que buscam liberdade, prazeres, que acreditam que não poderiam construir um mundo de uma forma melhor sem que antes pudessem ser transformados. Acham que são os donos da verdade. Tentam criar verdades onde não existe. E as pessoas são tão hábeis em criar uma verdade falsa que passam a acreditar na verdade. Já fizeram até Bíblias falsas. Bíblias que foram retirados textos para dar sentido. Pessoas que seguem esta palavra como se fosse de Deus e se perdem pelo caminho. Quando você cresce espiritualmente, tudo vai acalmando. É preciso ter direção, mas a direção de Cristo. Porque Deus já nos deu tudo. Tudo aquilo que precisamos, Deus já disponibilizou para nós. Ao criar o mundo, Deus disse: tudo é para vocês sobreviverem, menos este fruto. Ele nos deu o pão, nos deu o fruto, nos deu os animais, tudo para que pudéssemos ter vida. Ele preparou um mundo perfeito. Só é preciso que nós cumpramos aquilo que Ele nos pediu. Que nós pudéssemos ir e apresentar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Esta é a nossa missão. Esta é a missão de cada um de nós que somos igreja. Jesus vive no templo que é o nosso coração. Precisamos cumprir este propósito. Quantas vezes nós dizemos não ao Senhor? Quantas vezes dizemos não é hora, não tenho tempo? Falta propósito em nossas vidas. Queremos continuar escravos do mundo. Uma escravidão pior do que aquela do Egito. Porque na escravidão do mundo nós nos perdemos. Porque passamos a acreditar naquilo que é apresentado como salvação provisória. Pessoas que vivem no mundo são alegres, têm fartura, mas nós vivemos para um rei cujo reino não é aqui. É um reino celestial, a nova Jerusalém. Como Jesus disse a Pilatos quando estava sendo interrogado: meu reino não é aqui. Deus nos livra disso. Deus dá um jeito nessa situação, sempre que o buscarmos. Você quer ser libertado? Quer sair das tentações? Quer seguir para a salvação e cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas? Creia no Senhor Jesus.
Busque Ele de todo o coração. Abra a sepultura e saia ressurreto. Porque Cristo ressuscitou e nós fomos ressuscitados com Ele. Se cremos no Senhor Jesus, teremos salvação. Não adianta você olhar para a situação deprimente que você vive, olhar para as dificuldades que você atravessa. Olhe para o céu, como diz o Salmo 120, é do céu que vem o nosso socorro. Nós não somos criaturas deste mundo, nós estamos aqui, mas nós somos seres espirituais do reino celestial. Aleluia. Você quer viver com o Senhor? Quer ter Ele como seu melhor amigo? Busque-o. Tenha intimidade com Ele. Ore constantemente, ore de dia e de noite. Não descanse. Não deixe a oportunidade passar, porque vai chegar um tempo em que vamos querer e Ele não vai estar mais disponível para chegarmos ali. É chegar a Ele enquanto é tempo. Existem pessoas que buscam Jesus pelos mais variados motivos. Tem gente que busca para a salvação, tem gente que busca para suprimento provisório de alguma coisa. Já notou que nós buscamos Jesus com mais intensidade quando estamos no fundo do poço? Busque o Senhor Jesus em qualquer situação. Quem é Jesus para você? Como diz o apóstolo Paulo na carta de Colossenses, na primeira carta de Colossenses, capítulo 3, verso 11: porque Cristo é tudo em todos. Vejam só onde estava Jesus quando do nada tudo foi criado. Jesus é tudo. Tudo que precisamos está incorporado em Jesus. Esse homem representa a absoluta verdade, o absoluto amor. Ele é o nosso Salvador, o nosso resgatador. Por que não nos apegarmos a Ele? Jesus não é só aquele que morreu na cruz, Ele é muito mais do que isso. Ele também não é aquele para quem gritamos quando sofremos algo ruim, algo inesperado. Ele não é aquele que gritamos com frases como Santo Cristo, sangue de Cristo tem poder, Jesus me acorde e me socorre. Ele é muito mais do que isso. Ele é o socorro bem presente na angústia, na tristeza. Não use o nome dele em vão. Jesus, ele é, como ele disse, quem é tu? Eu sou. Ele é. Ele é o ontem, ele é o hoje, ele é o amanhã. Ele é. Ele é o homem, ele é Deus, ele é o Espírito. Ele é. Tem aqueles que creem num Cristo pendurado numa cruz, numa parede, no pescoço, que nada vê, nada sente. É um Cristo que não consegue sequer se comunicar. Creia no Cristo que está aqui dentro, que bate no coração no mesmo compasso que você vive. Jesus é o Verbo de Deus, a quem devemos apresentar, a quem devemos mostrar ao mundo, a quem devemos testemunhar com a nossa mudança de vida. Quem é esse Jesus que você reflete por onde anda? Eu fui isso, mas hoje eu sou assim. Eu fazia isto, mas hoje eu não faço mais. Quem é este que você está dizendo sim, Senhor, eu quero, eu preciso da tua presença? Ele é o libertador. Ele é aquele que anda no meio de nós. Jesus é o centro da nossa vida.
É como diz o louvor: quero conhecer Jesus. Eu preciso, porque o meu orgulho me tirou do jardim. O meu erro me tirou de onde eu estava no jardim do Éden. Mas a humildade do Senhor colocou o jardim em mim novamente. O amor do Senhor restaurou o Éden dentro de nós. Nós só temos o pecado para dar a Ele, mas Ele tem a salvação. Quando eu andava perdido por aí, foi Jesus que me mostrou o caminho. Foi Jesus que me tirou da escuridão. Foi Jesus que iluminou a minha vida e a minha caminhada. Foi Jesus aquele que estava do meu lado em todos os momentos, os mais difíceis e nos mais simples. Era Ele que estava escrevendo com o dedo num chão de terra, ouvindo me acusarem, dizendo que eu não tinha salvação, que eu merecia ser condenado. Mas foi este homem, este Jesus que me perdoou, que me restaurou, que me amou e que me ama como ninguém jamais me amou. Eu só tinha problema, tragédia, mas mesmo assim Ele me escolheu. A graça do Senhor, ela me trouxe de volta à vida. Olha, Jesus, vejam que nome maravilhoso é. Jesus, aquele que nasceu em Nazaré, a quem os fariseus diziam: nada de bom sai dali. Mas nasceu o meu Salvador. Jesus é aquele que tem poder para derrubar as muralhas, para romper as cadeias. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Jesus, cuja glória está acima de toda glória. Eu amo esse Jesus e agradeço a Ele todos os dias pelo enorme sacrifício que Ele fez por mim, por todos aqueles que estão comigo, andando comigo, e até os que eu não conheço. Aquele sacrifício de morrer em meu lugar, em seu lugar naquela cruz. Eu escuto sempre a sua voz me dizendo: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Percebo os anjos celebrando por mim, contra os seres. Eles estão ali, ao meu lado, me protegendo, guerreando por mim. Sinto as mãos de Jesus me erguendo todas as vezes que eu erro, que eu caio. Sinto as mãos deles dizendo: filho amado, ergue-te, anda. Quantas vezes me senti sendo carregado pelos braços de Jesus, olhando, como diz aquele louvor do Padre Zezinho, olhando aquelas pegadas na areia e reclamando a Ele, dizendo: me abandonaste. As pegadas mostram que tu saíste junto de mim. E Ele diz: filho, aquelas pegadas eram minhas, era eu que te carregava. É esse Jesus que está querendo carregar você também. Cada um daqui tem seus problemas, suas dificuldades, mas nunca desista e nunca pare de acreditar que Jesus está do seu lado,
Ninguém é mais importante do que você. Ele está querendo dizer a você que ainda tem jeito. Creia no Senhor Jesus. Não ache que Ele está alheio às suas dificuldades. O tempo dele é que é diferente do nosso. Quantas vezes você vai se sentir carregado pelo Senhor se você tiver intimidade com o Senhor? Todas as vezes Ele vai te carregar. Ele não vai andar com você uma milha. Ele vai andar 2, 3, quantas forem necessárias. Ele não vai te perdoar uma vez, Ele vai te perdoar 7 vezes, 70 vezes. Ele vai te perdoar sempre que você se arrepender. Ele vai corrigir os teus passos e dizer: é por aqui, meu filho. Para escutar a voz do Senhor, busque de coração. Ele está aí do seu lado. A tentação veio, Ele vai te poupar. Busque a Ele. E se cair, apenas eleve os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem seu socorro. Erga-se quantas vezes forem necessárias. E se você está deprimido, decaído, tem esperança, Ele vai te alimentar até o dia que Ele disser: saia da caverna. Saia de onde você está, reaja. Não existe lugar no mundo, no universo, de onde você possa ficar escondido dos olhos do Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que nos tira dos buracos e que nos faz florescer aonde Ele nos plantar. Ide por toda parte e ensinem sobre o Evangelho de Jesus. Ele habita em seu coração, em seus lábios sempre falarão do que o coração está cheio. Creia que o Senhor Jesus está do seu lado. Não durma hoje sem entregar a sua vida na mão dele. Deus é nosso Pai. Jesus é nosso Pai, nosso irmão. E Ele vem para nos trazer vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe.